Vamos à questão número 62. Em relação às cargas elétricas, campo elétrico e potencial elétrico, é correto afirmar: item A. 3 corpos A, B e C estão eletrizados. Se A atrai B e B repele C, então A e C têm cargas de mesmos sinais. Vamos lá analisar isso aqui, né? O problema está dizendo que A atrai B, então eu tenho um corpo A e um corpo B. Se eles se atraem é porque um tem carga positiva e o outro tem carga negativa, né? Atração, cargas de sinais opostos. Se eu tenho que B repele C, então B e C têm repulsão. Se há repulsão, é porque esses corpos têm sinais iguais. Logo, A e C, nós teremos aqui a atração. Portanto, o item A está errado. As cargas A e C, os corpos A e C, possuem cargas de sinais diferentes. Item B. O item B está dizendo o seguinte: na figura abaixo, temos uma configuração de linhas de força do campo elétrico criado por uma esfera A, eletricamente carregada na presença de um objeto B à sua direita, não mostrado na figura. Portanto, A e B são positivos ou negativos. Primeira coisa, o problema nem precisaria dizer que há, aí na região em torno de A, um segundo corpo carregado. Por quê? Como nós sabemos, as linhas de força de uma esfera carregada são linhas radiais, ou seja, são linhas que apontam no sentido dos raios de uma esfera, não é verdade? Nesse caso aqui, são linhas divergentes. Isso mostra para a gente que a esfera A está carregada positivamente. Quando a gente observa a figura aqui, nós podemos ver que as linhas sofreram uma deformação. Elas não são mais radiais. Isso implica que há nessa região um novo corpo, gerando campo elétrico. Por que eu posso afirmar isso? Porque as linhas de força nessa região estão associadas ao campo elétrico resultante. E como houve essa deformação em relação a características das linhas de força de uma única esfera, nós podemos afirmar que o campo resultante nessa região não é somente o da esfera. Notem, nós podemos observar aqui nessa região que as linhas de campo estão sofrendo encurvamento nesse sentido. Conseguem perceber? Isso significa que aqui à direita existe um outro corpo que possui carga de mesmo sinal que A. Notem, se aqui é um corpo B, esse corpo B deve estar carregado também positivamente, pois assim haverá repulsão das linhas de força. Lembrem-se que nós já vimos a configuração das linhas de força de um campo elétrico criado por duas cargas de mesmo sinal. Essas cargas se repelem, portanto, os campos se repelem. Então, a alternativa B está errada. Por quê? Porque ela diz, portanto, A e B são positivos ou negativos. Não. A é positiva e B também é positivo. Não há possibilidade delas serem negativas, ok? Então, a alternativa B está errada. Vamos pular o item C, só por questões de fazer a questão inteira, ok? Vamos para o item D. Uma esfera metálica eletrizada em equilíbrio eletrostático produz linhas equipotenciais radiais. Isso é falso. Falso por quê? Porque nós sabemos que para o caso da esfera carregada, ela produz linhas de campo que são radiais. Então, as linhas de campo representam, linhas de campo ou linhas de força, tá? Representam o campo elétrico nessa região. As superfícies equipotenciais são superfícies onde o potencial elétrico é constante. Se nós tivéssemos aqui uma esfera, nós sabemos que
para distâncias r do centro dessa esfera, nós encontraremos sempre o mesmo potencial, já que o potencial criado por uma esfera condutora depende unicamente da carga-fonte e da distância ao centro dessa esfera. Portanto, notem, para Q fixo e D fixo, eu estou definindo aqui, uma superfície na qual o potencial é constante. Notem, se eu traço todos os pontos que estão a uma distância D do centro da esfera, eu obtenho com esses pontos uma circunferência ou uma esfera, ok? Pensando num espaço tridimensional, as superfícies equipotenciais de uma esfera metálica eletrizada são esferas concêntricas a essa esfera carregada, ok? Portanto, a alternativa está errada. O item E diz que o potencial elétrico no interior de uma esfera condutora carregada é nulo. Falso. Nós sabemos que uma esfera condutora carregada, o potencial interno é constante e igual ao potencial da superfície, visto que se houvesse diferença de potencial entre as regiões internas e a superfície, haveria fluxo de cargas entre essas regiões e o condutor não estaria em equilíbrio eletrostático, ok? O que é nulo em uma esfera condutora carregada no interior é o campo elétrico interno. Vamos agora ao item C. Claro que é o item certo, não é verdade? Bom, mas vamos provar isso. O item C diz o seguinte: 3 cargas elétricas Q, Q'I e Q'Zinho estão dispostas conforme a figura abaixo. Sendo Q e Q'I iguais e positivas, Q'Zinho sofrerá a ação de uma força na direção horizontal e independente do seu sinal. Então vamos lá analisar essa força. Nós sabemos que as cargas Q's são cargas positivas. E a carga Q'Zinho pode ser tanto positiva quanto negativa. Se ela for uma carga positiva, nós sabemos que haverá, atuando sobre ela, 2 forças de repulsão. Por quê? Cargas de sinais iguais se repelem. Sendo assim, a força gerada por Q é uma força que aponta nessa direção. Então, está aqui F de Q. E a força gerada por Q'I apontará nessa direção. Ok? Então, está aqui F'. Notem, como as direções dessas forças formam o mesmo ângulo com a horizontal, nós podemos fazer a decomposição desses vetores força, que nós perceberemos que as duas possuem componente horizontal, apontando para a direita, e possuem componente vertical, que são de sentidos opostos. Como o ângulo aqui formado entre a direção dessas forças e a horizontal é o mesmo, nós podemos afirmar que os componentes horizontal e vertical têm o mesmo tamanho. Portanto, na vertical, os componentes se anulam e a força resultante é horizontal, ok? Então, nós já provamos se a carga Q'Zinho for positiva. Agora, a gente precisa provar se o mesmo acontece caso ela seja negativa. No caso de Q'Zinho ser uma carga negativa, nós observaremos que haverá uma força de atração entre as cargas Q's e Q'Zinho. Portanto, a força atrativa entre Q'Zinho e Q aponta para cá. Essa é a força F. A força entre Q'Zinho e Q'I é essa aqui. Então, F'. Notem, novamente, fazendo a decomposição dessas forças, nós observaremos que as duas possuem componente horizontal, apontando para a esquerda. E as duas também possuem componente vertical, cada um em um sentido. Da mesma forma que eu expliquei anteriormente, nós temos aqui que o ângulo entre as direções dessas forças e a horizontal é o mesmo.
Portanto, os componentes verticais têm o mesmo comprimento, o mesmo módulo, sendo assim, eles se anulam. Logo, a força resultante é uma força horizontal que aponta para a esquerda. O que o problema diz para a gente é que Q sofrerá uma força na horizontal, independente do seu sinal. Isso é verdade. O que muda de uma situação para outra é o sentido da força resultante, mas o problema não questionou isso, ele só disse que elas são de mesma direção, e isso é verdade. Portanto, o item C está correto. É a resposta do nosso exercício.